Fala galera, tudo bem? Eu sou o Luiz aqui do canal Como Geek, trazendo para vocês mais um vídeo, tá certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade então àquele tour pela minha coleção de gibis, um tour que a gente começou há um tempo atrás aí, tá? Na primeira parte do tour, eu foquei exatamente no meu início como colecionador de gibis, né? Naquele primeiro período em que eu adquiri o hábito ou o gosto por ser colecionador de gibis, né? Eu foquei muito nessa primeira fase, os primeiros exemplares, os heróis que motivaram a minha coleção e o que eu colecionei no tamanho formatinho pela editora Abril, tá? Na sequência aqui desses gibis aqui que eu já mostrei para vocês, a editora Abril passou por algumas transformações, né, em termos de títulos e formatos e etc. Até que em 2001 ela perde, ela não tem mais as licenças de publicação dos heróis, tanto da Abril quanto da DC, e esses gibis passam a ser publicados logo em janeiro de 2002 pela editora Panini. Tá? Então é esse período aqui que a gente vai fazer, que a gente vai mostrar agora no vídeo da parte 2, tá certo? Antes da gente seguir, eu organizei aqui algumas informações para vocês entenderem bem como foram as etapas dessa transição aí, tá certo? O que aconteceu na editora Abril, a era editora Abril, o finalzinho dessa era e o início da era Panini, tá? Então, bora dar uma olhadinha aqui nas informações e logo em seguida a gente volta a bater papo aqui, tá bom? Vai lá! Bom, galera, dando continuidade então ao nosso tour parte 2, a gente vai dar uma olhadinha agora em como foi o fim da era Abril na publicação aí dos gibis dos X-Men. Lembrando que o meu foco específico aqui são os gibis de X-Men, porque esses eram os títulos que eu colecionava na ocasião. Mas na verdade nessa fase aí, a Abril deixa de publicar todos os gibis de heróis, tanto da Marvel quanto da DC. Bom, seguindo então, na parte 1 do tour eu mostrei para vocês a minha coleção de gibis formatinho da Abril. Então na ocasião eu colecionava X-Men e Wolverine, que eram os dois títulos regulares da Abril, fora todas as edições extras que a Abril lançou. Ela segue regularmente publicando esses gibis sem nenhum problema, até que em 1996 ela resolve lançar um novo título dos X-Men, que se chama Os Fabulosos X-Men. Esse título é lançado em formato americano e ele segue sendo publicado regularmente com periodicidade mensal, junto com os demais títulos, ou seja, ele vem a acrescentar, ele vem trazer pra gente aí mais histórias dos heróis, acelerando um pouquinho a cronologia deles, né? Quando chega no ano seguinte, 1997, a Abril resolve lançar dois novos títulos. O primeiro deles é Fator X, que é um gibi especificamente para os grupos mutantes, ou seja, ele continua trazendo mais histórias dos X-Men e daqueles grupos de mutantes relacionados ao X-Men. Esse gibi não dura muito. Ele começa a ser publicado em março de 97 e logo em dezembro de 98, com a edição 22, ele é encerrado. A Abril lança nesse ano também um segundo título que nesse ano acaba se chamando Marvel 97. É um título mensal também, só que a cada ano esse título muda. Então ele é Marvel 97 em 97. No ano seguinte ele é Marvel 98 e Marvel 99 e a sua numeração também é reiniciada toda vez que o ano muda. Esse título aí segue regularmente junto com os demais títulos de X-Men da editora Abril. Quando chega no ano de 2000, a Abril resolve então reformular os seus títulos. Então ela pega os títulos de X-Men, Wolverine, Fabulosos X-Men e Marvel, que agora se chama Marvel 2000, e no mês de julho esses títulos têm a sua última edição publicada. A partir de agosto eles são descontinuados e no lugar deles entra uma série de títulos novos que se chamam Super-Heróis Premium. Esses títulos Premium, eles vão ter um título dedicado agora aos X-Men, que é Super-Heróis Premium X-Men. Então essa passa a ser aí a única publicação que traz as aventuras dos heróis mutantes. Essa revista é publicada regularmente, com periodicidade mensal, e ela vai até dezembro de 2001, com o exemplar número 17. E esse é o fim da era da editora Abril, na publicação dos gibis de X-Men e também dos gibis de heróis aí em geral. A partir daí se inicia então a era Panini. Então a gente viu aí que em dezembro de 2001 a Abril deixa de publicar e logo em janeiro de 2002 a Panini já entra dando continuidade nas publicações aí, só que ela reformula os títulos, né? No caso de X-Men especificamente, ela lança dois títulos de imediato, que é X-Men e X-Men Extra. Essas revistas têm uma peculiaridade. Elas são lançadas em formato americano, sim,
mas os primeiros 19 exemplares, eles são num formato americano maior do que aquele formato americano regular que a gente conhece. Eles são tanto mais largos quanto mais altos que o gibi regular. A partir da edição 20, ela traz o gibi de volta para aquele tamanho formato americano que a gente está acostumado. E aí segue com periodicidade mensal. Porém, só em 2004, a editora Panini lança o título Wolverine, também com periodicidade mensal. Então leva 2 anos aí para que o Wolverine volte a ter um título independente no mercado de gibis, né? Bom, X-Men segue até os dias atuais, e agora, ultimamente, nos últimos meses, ele tem periodicidade quinzenal. X-Men Extra foi um título que foi descontinuado a partir de julho de 2016, e Wolverine foi um título descontinuado a partir de setembro de 2016. Agora a gente vai voltar lá para a coleção, e a gente vai abrir as portas do armário aqui onde a seta está mostrando, ali na parte de baixo, que eu vou mostrar para vocês como que os meus gibis dessa fase estão organizados lá na minha estante, tá certo? E depois, logo em seguida, a gente volta para o nosso bate-papo. Bora lá? Fala, galera! Então, olha, antes da gente seguir para o nosso papo, deixa eu só mostrar um pouquinho disso que eu falei, né? Tá vendo? Aqui embaixo, aqui nessas portas, então, ó, pode dar uma olhadinha aqui, eu tenho as caixas, né, as boxes dessa fase da coleção que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, olha, seguindo aqui, né, ó, eu tenho Fabulosos X-Men, que foram lançados pela Editora Abril. Na sequência, eu tenho o que eu chamo de X-Men Related, né, que são outros gibis lançados relacionados aos X-Men. Logo aqui, ó, Super-Heróis Premium, que foi lançado pela Abril, que foi o finalzinho da fase Abril, né? Quando vem aqui, a gente entra na fase Panini. Então eu tenho aqui X-Men e logo em seguida ali X-Men Extra. Tá vendo? Essa primeira caixa aqui é maior porque os primeiros exemplares que a Panini lançou, apesar de ser formato americano, era um formato americano bem maior que o normal, né? Então olha, aqui embaixo continua X-Men Extra. Nessa fase eu quase não colecionei Wolverine, então eu tenho só uma caixinha ali com os exemplares de Wolverine e Panini que eu comprei. E na sequência tem o X-Men Related também, ou seja, outros gibis relacionados aos X-Men. E aqui, essa última caixinha mais fina, eu tenho títulos, histórias dos X-Men publicados por outras editoras, como a Image, a Mythos, a Metal Pesado, enfim. São poucos exemplares. E aqui ao lado, aqui, o que vocês veem aqui ao lado é o que falta ainda ser organizado, receber caixas, tá? Basicamente, o que eu tenho aqui do lado são os meus gibis da DC, que ainda precisam receber as caixinhas para ficarem organizados como os da Marvel, tá bom? Então agora a gente volta lá para cima para o nosso bate-papo. Bom, galera, com essas informações aí, eu acho que ficou um pouquinho mais claro para vocês, né, como se deu aí, como aconteceu a transição da Editora Abril para a Editora Panini, né? Deu para vocês verem um pouquinho de como a Editora Abril lidou com os títulos, as alterações de títulos, os últimos lançamentos, até que ela perde os direitos e a Editora Panini passa a publicar os X-Men, né? Como eu disse, meu foco foram os X-Men, mas a Editora Panini, na verdade, assume todos os títulos Marvel e DC. E nesse ponto eu gostaria de corrigir uma informação, complementar, na verdade, uma informação que eu dei na primeira parte do vídeo. Lá na primeira parte eu fiz um comentário bem genérico, né? E foi nessa fase que a Abril perde os direitos tanto dos gibis da Marvel como da DC. Sim, foi nessa fase, né? Mas o que eu chamei de fase é um período relativamente longo. A Abril primeiro, ela perde os direitos da Marvel, a Panini começa a publicar os títulos Marvel, e a Abril ainda continua com a DC há algum tempo. Tanto que ela tenta ainda revitalizar essa parte desses títulos, ela lança novos títulos, volta para o tamanho formatinho, mas não dá certo e tempos depois ela também perde os direitos da DC para a Panini, tá? Então, só complementando, foi nessa fase, globalmente falando, mas não exatamente ao mesmo tempo, tá? E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que durante a produção desse vídeo, né, eu continuei fazendo pesquisas. Mesmo depois da gravação daquela primeira parte lá, eu continuei as pesquisas e eu localizei na internet 2 textos muito legais que detalham toda essa transição Abril-Panini, explicam os vários motivos, as razões financeiras, as razões comerciais, o mercado daquela época, enfim. Eles vão dar muitos detalhes para todo mundo entender direitinho como foi a transição e por que ela aconteceu, tá? Não vou colocar esses detalhes aqui, porque esse vídeo, o propósito dele é um tour pela minha coleção e entender um pouquinho o meu momento colecionador naquela fase ali.
Então ficaria um vídeo muito longo se eu colocasse os detalhes aqui, e não precisa. Já tem esses 2 textos aí muito bem elaborados. Na descrição, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou colocar os 2 endereços de internet para que vocês possam ir nesses blogs, nesses sites, para que vocês leiam. Para quem tiver interesse, daí vá lá e leia todos os detalhes, se intere da história, tá bom? Então, esses textos, na verdade, detalham muito do que a gente falou aqui de uma maneira mais genérica. Tá certo? Agora, galera, falando da minha coleção. Período Abril, tá? O que dizer sobre esse período, essa era Abril de colecionador? Um período tranquilo, fantástico, com regularidade, com pontualidade, um período fácil para o colecionador. Não sei aí, não tô questionando ou tentando dizer se foi a época, se foi a editora que era mais organizada, ou se aquele momento foi alguma coisa mais fácil no mercado de gibis, eu não sei. Ou se a minha região, né? De repente eu tinha uma facilidade na minha região e outras pessoas de outras regiões podem dizer, para mim não foi assim. Mas fato é que a minha experiência como colecionador com a Editora Abril foi muito boa, né? Eu esperava que o gibi saísse tal dia você ia na banca, o gibi estava na banca, então assim, você conseguia atender aquela ansiedade de colecionador, nossa, eu quero saber o que aconteceu, e você ia lá e o gibi estava lá para você comprar, e você comprava a próxima edição e lia. Então, um período muito tranquilo, tanto que foi o período em que eu, assim, efetivamente, focando em X-Men, né, colecionei tudo que foi lançado sobre X-Men, né, não perdi nada, tá certo? Então, assim, esse foi o período Abril. Bom, período Panini, galera. Com relação à Panini, a Panini começa já com formato americano, né? Um formato americano diferente dos demais. Então, quando você começa a colocar na prateleira, é um gibi maior, mais alto, mais largo. E assim ela publica durante 19 edições. Aí depois ela volta para esse formato americano tradicional que a gente tinha. Então, só aí ela já te dá uma desarrumada na estante, né? Vamos falar. Mas logo depois desse início, começam as irregularidades, né? Essas irregularidades fizeram com que eu perdesse algumas edições. Então eu, aquele colecionador que gostava de ter todos os títulos, as edições, já comecei a perder edições. E isso aí desestimula bastante, né? Então foi nesse período que eu falei, tá, ou eu continuo tentando conseguir todas as edições, brigando com a editora e me irritando à toa. Colecionismo é hobby, não pode ser estresse. Ou eu então abro mão de ter todos os títulos e vou colecionando. E foi o que eu optei em fazer. Então eu comecei a colecionar aleatoriamente. Estava afim, ia na banca, comprava. Gostou da história, comprava o próximo. Não gostou da história, não comprava por alguns meses. Isso inclusive justifica, se vocês lembrarem da minha coleção ali que eu acabei de mostrar para vocês, que durante todos esses anos com a Panini publicando os títulos dos X-Men, que eu não tenha tantas caixas assim, né? Eu deveria ter muito mais boxes ali embaixo com os títulos, com os exemplares, né? Mas não tenho, por quê? Porque realmente não comprava todos, comprava muito aleatoriamente. Então, assim, o período Panini para mim já é, né, um pouco mais irregular, eu já mudo meu estilo de coleção, enfim. Uma outra coisa desse período aí, Panini, é que não colecionando todos os exemplares de X-Men, etc., eu abri um pouco meu leque de opções. Aí eu comecei a experimentar DC, eu comecei a experimentar outros títulos da Marvel, então foi o momento de comprar Homem de Ferro, Vingadores, experimentar um Superman, Liga da Justiça, Mulher Maravilha. Então eu expandi, tá? E é por isso que nessa fase, então eu deixo de ser um colecionador só de X-Men e eu tenho, que nem eu mostrei ali embaixo, aquelas pilhas de gibis que já são DC, que eu ainda vou organizar e mostrar para vocês uma outra ocasião, tá bom? Alguns anos atrás, então, eu pego toda a minha coleção de gibis, mando para cá, tiro lá do meu apartamento, mando para esse espaço aqui, mas não tendo as estantes aqui, eles ficam acondicionados naqueles containers plásticos pretos com a tampa cinza que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, né? Até que eu resolvesse o que fazer. No início desse ano, então, mando essas estantes para cá e inicio esse processo de reorganização global da coleção. Então, reensacando os gibis que ainda não estavam em polipropileno e criando as boxes para começar a organizar na prateleira, né? Um processo que ainda está em andamento, como vocês mesmos viram, eu mostrei agora há pouco, né? É um processo que ainda está acontecendo. Aproveito o momento para agradecer de novo a equipe da equipe FJ Virtual Shop, que continua me fornecendo os saquinhos plásticos aí para eu continuar organizando a coleção, sempre com aquele atendimento maravilhoso e aquela presteza. Para vocês terem uma ideia, a última remessa que eu precisei agora, eu pedi para eles num dia, não no dia seguinte, no outro, os saquinhos estavam chegando na minha porta e eu já pude dar andamento na organização. Então a equipe FJ aí sempre me ajudando aí
a manter a organização da coleção aí em dia, tá certo? Bom, galera, essa é a parte 2 aqui do tour pela coleção, né? Esse era o conteúdo que a gente pretendia mostrar para vocês hoje aqui, então eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Gostaria de pedir novamente para vocês, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, passem para outros colecionadores que vocês achem que possam gostar aí do conteúdo dos vídeos, ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ficar forte, ajuda a gente a manter esse espaço aqui para nós, colecionadores, podemos estar trocando informações e aprendendo, como eu sempre digo, tá? Mais uma coisa, participa, coloca o seu comentário aqui embaixo, a sua dúvida. Se a gente falou alguma coisa que não estava legal, corrige, complementa, tá bom? Eu achei muito legal num dos últimos vídeos aí, em que 2 pessoas comentaram e começaram a interagir entre si, e esse é o legal da coisa, é isso que a gente quer proporcionar, não só a gente interagir com vocês, né? Mas que vocês interajam entre si nos comentários aí dos vídeos e a gente possa enriquecer todo esse nosso conhecimento sobre colecionismo aí, tá bom? Fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e te vejo no próximo vídeo. Na parte 3 do tour, eu vou mostrar para vocês a minha coleção de encadernados e aí detalhar um pouquinho dessa fase, desse período e da história dela, tá bom? Te vejo lá então. Tchau, tchau, até mais.